Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha prometido para vocês, eu ia fazer um vídeo, tá? Mostrando uma aplicação daquele exercício, né, da última aula sobre associação de resistores. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem simples, tá? Me desculpem até a simplicidade, não quis fazer muita enrolação no enunciado. O problema aqui diz o seguinte: no circuito abaixo, calcule o resistor equivalente a R1 igual a 2 ohms e R2 igual a 6 ohms. Bom, lembra que eu falei que resistor equivalente seria... Por que a palavra equivalente? Porque uma forma de eu juntar esses dois resistores aqui, tá? De eu juntar esses dois resistores aqui e substituir por um único resistor que equivale aos dois. Bom, se eu for fazer isso, qual é a resistência que deve ter esse resistor equivalente aos dois? Bom, então vamos ao seguinte: se eu fechar o circuito aqui, ó, tá? Uma corrente começa a circular aqui, que eu vou chamar de I. Quando ele chega aqui, ó, essa corrente ela pode se dividir em I1 e I2. Isso foi o que nós colocamos então lá na nossa aula teórica, tá? Bom, se ele pode se dividir, então aqui eu tenho um nó. E aqui então segue a corrente I1, tá? Aqui segue a corrente I2, tá? E aí elas se encontram aqui de novo e voltam a formar o X que passa ali pela fonte. Então, aqui eu tenho outro nó. Então, se eu tenho um nó e a corrente pode se dividir, isso significa, então, que eu tenho um circuito, né, onde os dois resistores R1 e R2 estão em paralelo. Bom, como é que eu somo um resistor em paralelo? Eu tenho que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2 mais quantos resistores eu tivesse ali em paralelo com esses resistores aqui. No caso aqui só tenho 2, então eu posso parar por aqui mesmo. Então eu vou dizer que 1 sobre o resistor equivalente ele é igual a 1 sobre o R1, mas o R1 está aqui, ó, vale 2 ohms, mais 1 sobre o R2 que está aqui, que vale 6 ohms. Bom, então aqui eu posso dizer o seguinte, que 1 sobre o resistor equivalente é igual a... Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2 é 6. 6 por 2 dá 3, vezes 1 dá 3, mais 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. Então aqui o meu resistor equivalente, né, 1 sobre ele, na verdade, né, vai ser 4 sextos. 4 sextos eu posso simplificar aqui, dividir aqui em cima por 2 e dividir aqui embaixo por 2, eu tenho aqui 2 terços. Bom, então significa aqui, tá, que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 3 sobre... Desculpa, 2 sobre 3. 2 sobre 3. Bom, mas eu não quero saber quanto vale 1 sobre o resistor equivalente, eu quero saber quanto vale o resistor equivalente. Então, se eu inverto um lado da equação, eu inverto o outro também. Eu vou dizer então que resistor equivalente é igual a... Aqui seria, né, resistor equivalente sobre 1, mas eu não vou colocar 1 embaixo, não faz sentido nenhum. Vai ficar 3 meios. Ou seja, resistor equivalente é igual a 1,5 ohms. Bom, então reforçando de novo, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei um resistor que eu substituiria estes resistores aqui por um único e não mudaria a resistência do meu circuito. Ou seja, se eu redesenhasse aqui o meu circuito, tá? Eu redesenharia ele da seguinte maneira aqui, ó, simplesmente com um único resistor, tá? Com um único resistor, onde a resistência desse resistor aqui seria meu resistor equivalente igual a 1,5 ohms. Certo, pessoal? Muito obrigado.